Sejam bem-vindos, senhores, e o vídeo de hoje, seguindo o fluxo da minha leitura atual, da releitura, Os Lusíadas de Camões, quero trazer aqui uma reflexão sobre o estado da própria criação no Brasil, a falta de referências e de que forma isso afeta toda uma posteridade, um legado que, não sendo cultivado, é esquecido completamente, aniquilado e substituído por enganos e falsidades, como hoje temos visto em todos os lugares. Nos Lusíadas, o gênio e mestre português Luís de Camões, no canto 8, quando a armada de Vasco da Gama chega nas Índias e é muito bem recebido pela realeza hindu, e o rei envia até a armada um regente chamado Catual. E esse Catual convida Vasco da Gama e todos os seus soldados a entrarem nos seus aposentos. Uns ficam mais afastados e só os mais importantes adentram um recinto onde lá está o rei, sentado, coberto de ouro e com várias pedrarias, e vivia, vai dizer Camões, entre o melhor da natureza e o melhor da cidade, como uma divindade antiga. E depois dessa conversa, o rei pergunta a Vasco da Gama de onde ele vem, qual é a sua terra, e Vasco da Gama diz: eu venho da Lusitânia, sou herdeiro de Luso, Luso que é amigo, companheiro de Baco na mitologia, o fundador da Lusitânia. Os portugueses utilizam muito bem um mito para rastrear as origens dos seus feitos. E quando o rei hindu escuta a curta e precisa história que Vasco da Gama conta, que o rei de Portugal gostaria de ter com ele amizade, e essa troca entre mercadorias e favores seria o desejo mais sincero da paz entre Portugal e o seu império. O rei diz que precisa de um tempo para pensar e que vai se reunir com seus conselheiros. Nisto, Vasco da Gama, ao tornar para a sua armada, e o rei hindu, ao se aconselhar com seu Catual, que é um homem que tem uma completa noção da história do seu povo, tem a noção de como os hindus conquistaram o que conquistaram até aquele momento, e consegue também, semelhantemente aos portugueses, saber os feitos heróicos do seu reino. No entanto que ele vai dizer que nas faculdades, em templos, estavam lá desenhados feitos heróicos, e a história contada de uma forma que até uma criança poderia saber. E Catual, conversando com seu rei, começa a falar que existe um homem muito amigo dos portugueses na cidade, chamado Monseire. Esse homem, um árabe, que vem da Espanha, da cidade de Castela, e ao habitar durante muitos anos entre os hindus, aprendeu a falar o idioma e começou a servir como tradutor, fazer a ponte entre os portugueses e os hindus. Nesse período, o rei, pensativo, decide, mediante a história contada por Monseire, diz que é um povo sanguinolento, esforçado em guerras, tudo que conquistou, conquistou com um braço forte, e os seus feitos heróicos repercutem por todo o Ocidente, toda a Península Ibérica, e que expulsou os mouros com muita coragem, e o panteão dos seus heróis está cheio de virtude, apesar da força sanguinolenta utilizada para desbaratar as investidas dos sarracenos. E o rei decide ir até a armada portuguesa. Vasco da Gama o recebe muito bem, e para mostrar como é a cortesia, a recepção dos portugueses, eles demonstram, através dos seus canhões, a força fumegante das balas, como fosse uma salva
e fogos, uma comemoração, e Vasco da Gama, junto com um soldado, pede ao rei que se assente. Mas nem o rei nem o Catual se assentam, porque eles procuram conhecer quem são as pessoas que querem fazer negócios com eles. E começam a, curiosamente, se deparar com uma característica fantástica dos portugueses, que é, em toda a armada, não sabemos a quantidade exata de navios, as naus portuguesas, historicamente, possuíam em suas popas desenhos e pinturas com os heróis que criaram, estabeleceram o reino de Portugal. E cada nau tem um herói. Tem uma nau que tem a pintura de Afonso Henriques, tem uma nau com heróis que expulsaram os sarracenos, heróis desconhecidos além do próprio herói do mito que estabeleceu a Lusitânia, Luso, assim como também Viriato, que é nas primícias, até na constituição mítica entre os lusitanos, era um soldado que, entre selvagens e romanos, conseguiu expulsar o domínio romano de conquistar a Lusitânia. E entre cada nau, com as suas figuras muito bem pintadas, comecei a notar o orgulho com o qual os portugueses sabiam decorado as histórias, os feitos, a experiência, os sofrimentos, as conquistas, as reviravoltas, as circunstâncias que os seus heróis tinham passado. E sabiam todos, do mais alto grau de cultura até o mais simples analfabeto. Saberia contar decorado a história de Portugal. E nisso olhei para o Brasil e, vendo como o brasileiro é órfão de exemplos, até porque temos os movimentos revolucionários que fizeram o favor da destruição do país em excluir do brasileiro seus referenciais. Ora, que os referenciais são a direção para um espírito que está às cegas. Se não possuímos bons exemplos de ações, de virtudes, das quais sobressaem, na maioria das vezes, as circunstâncias dificultosas, são exemplos, uma galeria de exemplos de como o homem pode se portar em situações extremas, e nessas extremidades que se apresenta, o homem sem referencial rapidamente cai no abismo e no desconsolo imenso, que faz com que o homem não tenha a capacidade de consolar-se numa esperança maior do que aquilo que ele poderia imaginar que poderia realizar em sua mísera e curta vida. E dentre esta limitação, que os homens estão como que obrigados por lei divina a, lidando com as suas fragilidades e a presença indissociável da mortalidade, desejam executar o máximo que podem, mas não em função de um legado. E esse legado que é recolhido do próprio cultivo de legados anteriores que suscitam em você aquela chama antiga. E é por isso que Luís de Camões, no início dos Lusíadas, vai dizer: cesse tudo o que a musa antiga canta, porque novos heróis se levantam, que eu canto feitos maiores do que Alexandre, o Grande, do que Trajano, do que César, porque a nova musa canta feitos muito maiores levantados. E essa própria ação de Camões, ele que vai confessar no final do canto 7 o motivo pelo qual faz isto, além de reconhecer no rei um patrono, um verdadeiro mecenas das artes, que premia e recompensa os seus escritores pela capacidade que possuem de contar os seus feitos. Ora, que regente naquela época não gostaria de, ao som da lira, ter os seus feitos cantados? Assim como todos os grandes poetas fizeram. Mas são os poetas que, em sua capacidade de contar os feitos de forma épica, traz aquele gosto, aquele êxtase
de fazer com que os ouvintes queiram, em suas particulares vidas, reproduzirem feitos em escala menor, tanto quanto for possível. É quase um convite à aventura, a ter o seu nome conhecido por um feito jamais visto. Mas saindo do épico, saindo dessa atmosfera do herói, dessa história que suscita nos homens aquelas suas impotências, da qual se deparam e percebem que não podem reproduzir os feitos antigos que a musa canta. Mas os exemplos trazidos, arrastados, como se fossem grandes ornamentos de profissão religiosa, como um terço, da qual você fizesse orações aos antigos feitos, desejando que esses feitos fossem também desejantes de você. Que você houvesse mérito suficiente para conquistar o seu espaço, ainda que curto e um pouco vagido de luz, entre um turbilhão vulcânico de feitos maiores que o seu. Mas lá está a sua pequena parcela de contribuição dada. E estabelecido esse terreno, agora olhamos para o Brasil. Os homens não possuem exemplos de nada. E como não há esse fundo de contraste entre personalidades que sejam desejáveis, que sejam inspiradoras de imitação, os homens não conseguem produzir nada além ou maior da própria mediocridade que está dada como ração. Então o homem se contenta em sua pobreza por assumir da sua riqueza apenas uma parte de que não consegue expelir. E aquele algo brilhante fica guardado, pois, não tendo uma comparação antiga, da qual essa sua tímida e pequena centelha que arde dentro, da qual ele não consegue confessar muito bem o que é, não pode ser expelida, movida, através de uma identificação muito mais aperfeiçoada de outro antes de você, que fez algo maior do que você poderia fazer. E são esses exemplos de altitudes quase sobre-humanas que fazem o próprio progresso verdadeiro e não fingido da sociedade. Então, se não temos exemplos nem espirituais, nem heróicos, nem intelectuais, o que lhes resta? São os exemplos cultivados, sociais, através de aparências que destacam uma caricatura daquilo que deveria ser. É por isso que na nossa literatura, apesar de fantástica e rica, a nossa galeria de heróis é mesquinha e pobre. Então precisamos nos alimentar na alta literatura com os grandes poetas romanos, os gregos, e os grandes romancistas, os europeus, com os exemplos de virtudes. E conseguir completar essas lacunas famintas que existem na personalidade brasileira. Mas imagine só para o homem brasileiro, atribulado de tantos problemas e angustiado de tantos traumas, que não consegue sequer pensar mais de si mesmo, e seus próprios pensamentos o direcionam à sua afirmação quanto a uma espécie de demonstração de força material de trabalho, que é do que ele conseguiu fazer a fim de conseguir manter-se na vida. Esse é o feito heróico da modernidade. É o homem preocupado se ele vai conseguir se manter, se ele vai conseguir ter o seu pão previsto de cada dia, se ele conseguirá, entre todos os homens, ter aquela sua pequena condição de conforto, onde, num desejável esquecimento, possa repousar com a sensação de ter cumprido a missão da qual todos os homens, por lei, desde a criação do mundo, são obrigados a se sustentarem como lei, não por mérito. Como lei, é a sua obrigação. E em cima da obrigação, os homens não conseguem ver além disso. Veem qualquer atitude ou qualquer característica, qualidade que não esteja imediatamente associada à manutenção da vida e à sobrevivência como uma espécie de ócio infértil da qual ele não consegue, diante de outro, se gloriar. A glória moderna é uma glória fingida. Não é aquela glória semelhante ao dos descobridores
ou a homens como os portugueses que se arrojaram nos mares sem saber se voltavam para buscar o paraíso, a fim de que as suas glórias, como vai dizer o próprio Camões nos Lusíadas, esses homens majestosos, dignos de toda a confiança e louvor, não se contentaram em, tendo as mulheres que amavam, suas esposas, sua família, abandonaram tudo para ter um feito tão grande que durante séculos seu nome fosse utilizado como exemplo. E por terem essa disposição, fizeram grandes coisas. Por quê? Vai dizer Camões. Os homens estavam dispostos a perderem-se, a perder a própria vida para que ela fosse louvada. Mas, entre os brasileiros, as virtudes são desconhecidas, assim como a própria constituição histórica. O brasileiro vê a história em certas nomenclaturas catalogadas de acontecimentos, como se a realidade fosse feita de retalhos e tudo acontecesse sobre certos temas, que é uma grande fraqueza moderna. É uma grande fraqueza daqueles que ousam contar, profanando a história dos grandes homens. E sem esses exemplos, os homens estão perdidos. Não conseguem ter a superfície de contraste entre erros, entre acertos, entre virtudes, entre condutas que são semelhantes ao que Baudelaire falava. Baudelaire falava isso de uma mulher que, usando um vestido diferente, ela parecia que se movia como uma onda, mas chega em determinado momento, ele vai dizer assim: os teus olhos são frios, são como pedras brutas, esculpidas, das quais eu não posso aferir nada, e que os teus olhos são como um ouro anelado ao ferro. Então, nessa própria comparação de tentar juntar, fundir duas coisas completamente opostas em uma aparência imediata de frieza, que o homem tenta em cima dela construir algo maior. E é nessa própria comparação de conseguir trazer do comum coisas grandiosas que os próprios indivíduos soterrados de deveres que são impostos, não de uma maneira exterior obrigada, mas ele mesmo se acerta consigo de que essa conduta é a melhor possível dentre as condutas aceitas no repertório medíocre social. E cria-se sobre esta parafernália uma moral completamente desviada do seu maior poder de realização, que não é a moral pela moral, é a moral pela capacidade de vitalidade no homem em sustentar grandes coisas, sem esmorecer e sem ceder ao engano. Porque, claro, é muito difícil que o homem se mantenha em alto estado, livre de engano. Mas que dirá de um homem encerrado neste país, que a sua superfície de contraste é tão rala, é tão frágil, que ele não consegue fazer nenhuma fundição dentro de si mesmo e enxergar para fora de si horizontes mais vastos. Além de sua própria imaginação tendo sido por largas décadas soterrada por essa besteira, esta propagação diabólica da mentira, da qual os homens passam a acreditar nas coisas, não a partir do que investigaram verdadeiramente sobre elas, mas da forma como está dito, baseado num consenso de idiotas. Ora bem, sabemos que entre todo um consenso sempre haverá um máximo erro. E o homem que desconfortavelmente não assume para si a direção da sua própria vida, a sustentar aquela imagem como uma escultura que não pode ser desfeita e está lá para exibição de todos como uma obra de arte, assim também as decisões do heroísmo são tomadas a sós, baseadas num homem que consegue ter dentro dele essa própria superfície, esse fundo de contraste, e emerge para a superfície as ações que ele pode realizar para que o seu heroísmo dê a ele a satisfação plena da vida, que não está associada a meras conquistas da própria subsistência,
Mas se não temos esses grandes exemplos, se falta ao homem o próprio exemplo do que é a inteligência, do que é homens verdadeiramente capazes, do que é um homem que tem a capacidade e a clareza e a autoridade de falar sobre uma coisa, e aquele homem que não tem. Porque há uma teia sutilíssima entre a verdade e a mentira que os espíritos inquietos e perturbados, como são a maioria dos brasileiros, não conseguem associar ou dissociar, afastando uma coisa da outra e enxergando a gema no fundo. Ele não consegue sequer descer à boca do abismo escuro sem lá se perturbar porque não vê nada, até que pacientemente passe a ver alguma coisa. Esse é o estado de todos aqueles que sozinho, com uma atitude heróica, vão buscar coisas maiores do que está sendo oferecido. E claro, como o preço a pagar é muito alto e custa a própria vida, quem vai entregar a sua própria vida pela aquisição de algo incerto? E se esse algo será plenamente reconhecido como tal? O brasileiro tem um medo do desconhecido, assim como tem o medo de que suas atitudes e suas ações não sejam completamente reconhecidas por seu grupo ou por aqueles que ele tem alguma espécie de afeição. Assim como os próprios portugueses não davam a mínima para o que pensavam, conquistadores de mundos, assim como os seus heróis, assim como os seus poetas, assim como os nossos escritores e os grandes romancistas que tiveram a coragem, ainda possuindo um pouco fôlego e espaço de vigor, conseguiram de alguma forma deixar a sua marca. Está lá intacta, que só ele pode falar da forma como falou. Mas de que forma o homem pode, no mar de enganos, perceber que está se enganando? Se não pelos exemplos anteriores de homens que passaram pelo mesmo engano, até que encontraram a verdade, até que encontraram aquela condição de vida que devem sustentar mediante ferro e fogo, mediante a sangue e suor. Se não temos esses exemplos de personalidades, uma alma sozinha precisa criar, como Joseph Conrad dizia, do romancista, precisa criar dentro de si um mundo e alimentá-lo e abastecê-lo de habitantes e dar completamente a direção, como um rei precisa decidir o melhor para o seu povo, se virtuoso, conforme bem dirá Camões. Um rei precisa, com sua virtude, além de dirigir o povo, dirigi-lo nas suas conquistas, nos feitos, e nutrir aqueles que cantam os próprios feitos, a fim de que a memória não se perca e que o progresso da própria sociedade continue. Mas se não temos tais exemplos, onde o homem irá buscar? Certamente como um mendigo se alimentará no lixo. E esse lixo, por mais que lhe sacie de comida estragada, silenciosamente, ruminando em seu estômago, o devorará de dentro para fora, até que sobre apenas uma vaga e esquecida mortalha, da qual um dia a preguiça dos homens esqueceu de enterrar. Esse é o estado moderno do Brasil. Essa é a condição das almas. E não sustentando esses exemplos de personalidades da qual a inteligência possa respirar com largo espaço, os homens não têm a referência para nada. Todos os relacionamentos declinam, assim como qualquer coisa que se diga no Brasil, qualquer coisa que se diga sobre o avanço dos homens é inútil e é sempre formulado baseado em pressupostos clichês, automáticos e oriundos daquela covardia, aquela pestilência do homem que se afeiçoou de uma palavra pelo quão bem ela soou. Não, se a verdade está lá como coroando-a. Portanto, senhores, os exemplos precisam ser buscados. E se você não o possui ainda, se não há identificações no seu espírito daquela coisa fora de você que dirige obstinadamente para o destino ainda invisível da sua própria vida, é como um sinal de que a sua própria indisposição às sombras e ao invisível
e a imprevisibilidade da sua própria vida não colocou em você aquela curiosidade da qual, olhando para si mesmo e vendo poucas características em você dignas de louvor, que merecem a busca, o referencial externo, da qual você possa, olhando-se desde baixo, chegar para cima, tanto quanto for possível você subir. Porque, claro, todos nós temos uma limitação. E no Brasil, que é impossível de fazer e acontecer, como o próprio professor Olavo dizia, é a comparação. A comparação para o brasileiro é uma espécie de temor infantil da qual eles se sentem desrespeitados intimamente, como se fossem condenados à morte. E com esse desrespeito, os homens não conseguem se comparar. A comparação é o que há de mais saudável no ser humano. A comparação com homens de qualidades. A comparação com feitos maiores que você. Essa é a comparação que você precisa fazer. Não a comparação com medíocres, da qual, na maioria das vezes, não por sua ignorância, mas porque ele foi dado uma matéria deformada para esculpir. E se uma pedra ela é inadequada para a arte, o melhor é fazer atirá-la fora e procurar uma outra pedra da qual você possa construir sobre ela uma estátua que deva ser venerada por séculos. E em cima dela se constitui a galeria invisível, mas de grandes vozes por trás do que você fez, do que você pode fazer. Você estava sobre ombros de gigantes. Mas o problema é que o brasileiro nem sequer sabe que isso existe. E aquelas suas grandes aspirações, muitas vezes silenciosas, das quais ensurdece como calando a força, buscando até desmaiar, como utilizando um composto químico na toalha, a fim de que adormeça e não fale mais nada e ele possa não ser perturbado por aquela presença desconfortável da qual ele quer distância, que faz com que o homem não consiga ter clareza suficiente do que deseja verdadeiramente fazer e do que é possível fazer, além da própria ignorância da história, da ignorância dos homens de gênio que habitaram esta terra e do que é possível fazer. E infelizmente no Brasil, os brasileiros têm o costume de idolatrar alguns pouquíssimos homens que, por mais que seus feitos tivessem alguma coisa de importante, comparado a outros são pulgas, como Einstein e outros homens desse porte, o brasileiro ele admira bilionários, no lugar de admirar um poeta como Luís de Camões, no lugar de admirar um romancista como Machado de Assis, no lugar de ter nesses homens referências de como eu posso, num ambiente completamente infernal, fazer ao meu redor, ao meu raio de visão, o pouco céu na terra que entre grandes dificuldades o homem pode fazer. É se estabelecer nos seus próprios domínios. E sem exemplos, sem uma grande quantidade de personalidades que você pode utilizar como exemplo e modular os seus gostos e os seus jeitos e os seus costumes e aperfeiçoar certas características suas e eliminar certos vícios, que o homem se lapida por si mesmo. Mas sem isso, encontrará o homem o seu declínio e a sua queda, independentemente dele aceitar ou não. Por hoje é só, senhores.